Artrose de coluna. Você conhece alguém que tem dor nas costas e está com dúvida se está com artrose na coluna? Sabe quando suspeitar desse problema e o que fazer? Então preste atenção nesse vídeo porque é sobre isso que vou falar. Artrose de coluna ou osteoartrite é um tipo de doença degenerativa que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem e dos ossos envolvidos nessa articulação. Grande parte das articulações do corpo podem sofrer um problema como esse e cada uma delas tem um quadro clínico específico. No caso da coluna vertebral, é mais comum em pessoas acima de 60 anos, o que não significa que uma pessoa mais jovem não possa ter. Entendido isso, a primeira pergunta que devemos fazer é: quando você deve suspeitar que está com artrose na coluna? Eu vou falar de 4 características que você deve notar e que pode ajudar no diagnóstico. Primeiro, onde dói? Na artrose de coluna, a dor principal normalmente aparece na região em torno da coluna vertebral, mais comumente na região lombar e na região cervical. Com o passar do tempo, essa dor pode se espalhar para a região paravertebral, de ambos os lados da coluna. Quando a artrose é na coluna cervical, a dor pode se estender para a cabeça, na parte de trás. Quando é na coluna lombar, pode se estender para a região das nádegas ou na parte de trás das coxas. A dor relacionada à artrose das articulações da coluna vertebral não costuma irradiar para os braços e nem para as pernas. Isso acontece somente quando a artrose na coluna causa compressão de algum nervo associado ao membro afetado. Segundo, quando você sente dor? No início do quadro de artrose, a dor costuma aparecer pela manhã, ao acordar, ou após um período de repouso mais longo e que vai melhorando com o passar da movimentação e com o passar do dia. Em pacientes com artrose, esses movimentos podem ser dolorosos. Quarto, você está tendo alguma dificuldade de realizar algum movimento? Com a evolução da artrose, normalmente ocorre limitação de mobilidade da coluna, dificultando a realização de atividades simples e diárias. Tente mexer a cabeça para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Sente que há alguma resistência ou dificuldade? Na artrose da coluna cervical, esses movimentos passam a ser cada vez mais difíceis, como, por exemplo, alguma dificuldade para olhar nos retrovisores do carro ao dirigir. No caso da artrose da coluna lombar, a dificuldade está no movimento da coluna para trás ou para frente. Na prática, tem dificuldade de colocar o sapato, as meias, alcançar objetos no chão ou torcer o tronco quando tentamos olhar para trás. Com a evolução da doença, pode ocorrer deformação da cartilagem e aí sim ocorrer compressão dos nervos, provocando sintomas de fraqueza nos braços ou nas pernas. Na presença desses sintomas, você deve procurar um médico para a correta avaliação, especialmente se fizer parte dos grupos de maior risco. Antes e do que ocorre na artrose. Assim, vai ficar mais fácil entender os grupos de risco. A coluna vertebral possui uma parte mais anterior, da frente, composta pelos corpos vertebrais, discos vertebrais e ligamentos anteriores. Na porção central da coluna existe um orifício chamado canal vertebral, por onde passam a medula e nervos. E por fim, há uma porção mais posterior, que é a parte de trás da coluna, composta pelas articulações facetárias. São 4 processos articulares em cada vértebra e ligamentos posteriores. Quando ocorre uma lesão da cartilagem da articulação, que é uma camada que protege o osso e permite um movimento entre as vértebras, há um aumento de atrito nessa região, nessa articulação, levando a um processo inflamatório e à progressão dessa lesão. A artrose da coluna é uma doença de caráter inflamatório, degenerativo, que ocorre de forma progressiva devido ao avanço da lesão da cartilagem. Com a progressão da artrose, ocorre ainda a formação de osteófitos, que são aquelas espículas ósseas, comumente chamadas de bicos de papagaio, que acabam limitando e acabam aumentando também a dor. Qualquer problema que aumente o risco de lesão dessa cartilagem é um fator de risco para o desenvolvimento da artrose da coluna. Então, como saber se você tem maior risco de ter artrose? Eu vou falar 6 principais fatores de risco. Primeiro, você tem alguém na família que tem artrose? Se você tem familiares com artrose em várias articulações, você tem maior chance de desenvolver artrose nas articulações da coluna. Segundo, você tem artrite reumatoide ou outras doenças inflamatórias sistêmicas, como o lúpus, por exemplo. Essas e outras doenças inflamatórias estão associadas a um processo inflamatório que causa uma destruição da cartilagem e da articulação de forma progressiva.
Terceiro, você teve algum trauma? Costuma praticar esportes de contato com esforço muito intenso? Essas atividades estão relacionadas a traumas repetidos sobre as articulações, que estão relacionadas a práticas esportivas, ou mesmo a atividade profissional, como motoristas profissionais, trabalhadores da construção